Ainda não entrou o ao vivo, tá? É 9 horas. Vou liberar o ao vivo agora. O professor caiu? Professor caiu? Caiu, mas nós estamos aqui. Vou começar. Olha lá, pessoal. Vamos admitir ele aqui. Vamos lá. Bem, meus amigos do Comendo a Bola, hoje um programa especial, um programa ao vivo, para que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre a seleção brasileira em 2023. Um programa diferente, um programa em que eu conto aqui com os meus amigos já online, preparados. Mas antes da gente entrar no programa propriamente dito, né, Maurício? E boa noite também, professor. Eu Boa noite. vou fazer uma breve homenagem aos nossos patrocinadores que estão nos apoiando. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. É isso aí, pessoal. Voltamos. Estamos aqui hoje nesse formato que não é novo, mas pouco usado, né, por nós aqui no programa. E a gente pretende ter esse bate-papo com vocês semanalmente na grade do nosso canal. Evidentemente que não substituindo os nossos programas de quinta-feira às 19 horas, que são gravados lá no nosso estúdio e que tem sempre um convidado ou um debate interessante. Hoje, por uma questão de logística, né, vocês podem ver, o Maurício, inclusive, não tem o mesmo fundo que nós, eu e professor. O Maurício está em viagem representando o Comendo a Bola lá nas plagas do sul do Brasil, mais ao sul, em Porto Alegre. Então, ele está lá Onde? representando. Não está em Porto Alegre? Não, Não? estou bem próximo aqui em Garopaba. Mas é a mesma coisa. Por isso que eu falei Porto Alegre. É terra de gaúcho igual. Tá Então, a bom. gente está lá em Garopaba. O Maurício foi jogar um futebol ontem, então ficou por lá e está aí nos ajudando. Eu quero passar a palavra aí, então, ao professor, o professor Carlos Falcoski, para dar a sua boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo, presidente? Capelari? Estamos aí, né? Para conversar mais um pouquinho. Terceiro capítulo da saga Diniz e as suas obras de arte no futebol brasileiro. Estamos aí.
E aí, Maurício, dê o seu boa noite para o nosso pessoal aí que está nos acompanhando. Já estamos chegando aí. Já tem gente chegando para nos assistir hoje. Coisa boa, vou dar uma boa noite, um pouco entristecido hoje, né, pelo falecimento do grande técnico Rubens Minelli, que ele de uma forma muito parecida até com o Fernando Diniz, foi considerado um técnico revolucionário no futebol brasileiro, sobretudo a partir do trabalho que ele faz no Inter nos anos 74, 75, 76. Depois ele vai para o São Paulo e fica de 77 a 79, conquistando 3 títulos brasileiros em sequência, né? E não teve a oportunidade de treinar a seleção brasileira, sobretudo na Copa de 78, que teria sido o melhor momento da carreira do Rubens Minelli, né? Mas, em decorrência da morte dele hoje, pude ler alguns textos, alguns jornalistas aí se manifestando, né? E algumas similaridades com a questão do Fernando Diniz, né, no modo de romper com o futebol vigente, de aplicar novidades interessantes para a época que tiveram, né, relevância no momento. Mas é isso. Apesar da tristeza pela partida do Minelli, fica aqui também a nossa homenagem ao trabalho realizado pelo Minelli, né? E esse lamento por ele não ter podido chegar à seleção. Tivemos técnicos aí com 2 Copas, né? O caso do Tele, caso do Tite, e infelizmente a gente teve ao longo da história do futebol brasileiro grandes treinadores que não puderam Zagallo ter também essa. treinou 2 Copas no Brasil. Zagallo, Não, exatamente. 2 não, Minelli, 3. Zagallo. Mas o Rubens Zagallo na Minelli. última não era treinador, não é isso? Não, não, mas aí tá. 4, 70, então. 74 e 98. Perfeito. Lembrando que Rubens Minelli também teve uma passagem pelo futebol catarinense, né? Quando trabalhou no Avaí, né? Não como treinador, mas já numa função um pouco mais de gestão, para quem não se recorda. Eu tenho a dizer que, na verdade, é Começa realmente aí, uma pena, presidente. né? Começa a falar sobre o Diniz, que eu estou bem interessado. Assim, ó, eu primeiro comentar a declaração do Emerson Royal, né? Ontem, né? Se vocês não tiveram oportunidade, Royal menor que Rodinei, como diria Michel, nosso baterista da banda Faraway, né? Que defende a convocação de Rod Bala para a seleção brasileira. Ex-baterista. É uma interessante tese que nós temos que discutir, porque nós não temos aí um lateral direito com as características que o Diniz precisa, principalmente isso hoje, né? O futebol brasileiro sempre teve laterais que já falei isso em outros programas, que passavam, que jogavam ativamente para frente, a gente não tem essa característica. Emerson Royal disse que é muito difícil jogar do jeito que Diniz quer. Aí a pergunta é difícil porque o jogador é burro e não consegue, ou é difícil porque o Diniz realmente exige demais desses caras? Eu tenho plena convicção, na verdade, que o Diniz é um treinador incompreendido. Incompreendido. Principalmente pelo professor, que tem uma situação contrária a ele aí, que me deixa nervoso. Mas o Diniz, se tiver tempo, faz um bom trabalho, prepara uma boa base para o Ancelotti receber a seleção. Como eu já disse há muito tempo também, que seria o técnico da seleção, pelas fontes que eu tenho. E falei isso no programa e vocês podem confirmar. É para falar, comentar o teu Não, comentário. não, é para ficar em silêncio, para ninguém ouvir tu falar. Primeira coisa, o Ancelotti, por incrível que pareça, não está confirmado ainda. Mas isso aí tem a ver com o tipo de administração que se tem na CBF, né? Uma entidade das mais obscuras, né? Os ex-presidentes aí, ó, preso, condenado, não pode voltar para o Brasil. O outro teve acusação de assédio sexual.
E o presidente atual aí, o Edinaldo, ninguém sabe como chegou lá. É mais ou menos aquela tartaruga em cima do poste, enfim. Eu nem quero entrar Não, não, muito. não, 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 não. O Edinaldo é um cara bem conhecido no meio do futebol, no meio da cartolagem, e ele não foi uma tartaruga que chegou no poste. Ele é uma pessoa bem relacionada, Ah, sim. evidentemente que de um estado com menor representatividade, mas, no entanto, é um cara que, nesse momento, eu Político, acho né? que precisava alguém fora do eixo. Porque o Ah, cara do eixo sempre vai ter problema em relacionamento. Então, o Edinaldo político. é um cara, eu gosto dele. Tive a Tá. oportunidade de falar Acho. com ele. Eu estava. Deixa eu só concluir, depois vocês. Né, mas tudo bem, uma parte foi positivo. O que eu quero dizer é o seguinte: cargo político, né, pelo jeito, né, com algum interesse, nada me espanta se daqui a alguns anos aí o seu Edinaldo tiver outra carreira, né, no campo da política pública. Eu queria dizer o seguinte, né, até me lembrou muito, sem aqui clubismo, né? A gente vê o Flamengo, por exemplo, o clube dos mais importantes do país, envolto em diversas confusões. O presidente Landim não fala nada, nada. É sempre o Braz, o Braz, o Braz. CBF, atrapalhação, rolo, vide essa questão que envolveu a segurança no jogo do Maracanã. Não só isso, né? Mas, enfim, Edinaldo, para não dizer nada, quase nada, né? Mas, bem, com relação à seleção no ano de 23, só lembrando para o pessoal que está um pouco mais desatento, né? Nós começamos com o primeiro técnico interino, né? O Ramon, né? Jogador que até com passagens relevantes, né? Na época que era atleta. E aí ele fez 3 partidas, né? Contra as seleções africanas. O Brasil foi servir, veja só como está o futebol brasileiro. O Brasil foi servir de sparring do Marrocos. E fez uma bela Copa, né? Uma baita colocação, foi 4º colocado na Copa do Mundo. E À lá foi a frente do seleção Brasil. brasileira do Ramon servir de sparring, perdeu o jogo, né? Depois o Brasil ganhou da Guiné, todo mundo Ramon sabe. Menezes, ex-treinador do Joinville Esporte Clube. Boa, é isso aí. O Brasil ganhou da Guiné, atenção, Qual Guiné? Qual Guiné? Guiné-Bissau, não? não confundir com a Guiné-Bissau e nem com a Guiné Equatorial. É a Aula de Guiné, história, vai. não, é a Guiné onde a capital é Conakry, né? Espetáculo. Lembrando também, um parênteses, que nesse jogo aí, eu não me recordo, acho que foi 4-1, presidente. O senhor lembra do placar? O gol da Guiné, eu conhecia o jogador, porque o Guirassy já era jogador do Stuttgart. E hoje ele está com um monte de gols na Bundesliga. Centroavante da Guiné. Então, enfim, fez gol no Brasil também. E fechando o capítulo Ramon Capelari, o senhor lembra do Brasil e Senegal? Foi um jogo à tarde, dia de semana eu não consegui assistir, mas eu vi repercussão, né? Acho que o Brasil tomou um passeiozinho de Senegal também, que não é uma seleção fraca, mas não é uma das maiores potências do planeta. 4-2 foi esse jogo. E aí, Ok. Maurício, tuas primeiras impressões, sem se alongar tanto e fazer uma tese como o professor fez? Não, Eu, eu só falei do Ramon, mas beleza, Capelari. eu acho que a questão é que existem dois Fernando Diniz. O do Fluminense e da seleção brasileira, evidentemente. Sim. Dois Não trabalhos, dá né? para comparar o trabalho do Diniz no Fluminense com o trabalho do Diniz na seleção. Isso é o cara comparar, né, o Chevette com Opala, não dá. Coisas diferentes, grandezas diferentes. O Diniz da seleção, ele foi muito saudado por ser esse cara, né, que traria algo de novo para o futebol brasileiro, mas é evidente que é preciso que esse algo de novo venha acompanhado de um bom planejamento, né, como o professor colocou aí, e a gente sabe que isso não ocorreu. O próprio fato aí do Ancelotti estar até agora, ninguém sabe se é, né, meio barro, meio tijolo. Não, vem, eu garanto. Não, ele pode até vir, mas da forma que ele está vindo, né, com esse tempo todo, e aí vem o Diniz tampão, e aí vem esse monte de
de cabeça de bagre aí nesse período, nessa data FIFA, né? Há de se colocar também que a seleção está com desfalques importantes, né? Isso também faz diferença. Não, E acho aí a que gente vê aí alguns jogadores que eu acho que estão um pouco abaixo aí do que a seleção brasileira precisaria, e somado a isso a falta de tempo que o Diniz tem para treinar. Agora, segundo o Emerson Royal, se o que o Diniz pede é muito difícil, né, o Samuel Xavier aqui, ele tem que ganhar o quê? Um prêmio Jabuti de literatura para provar que é possível entender os preceitos futebolísticos do Diniz, o Guga, que também é lateral direito, né? Então, eu acho que falta aí para o senhor Emerson Royal um pouco mais de tutano aí, de massa encefálica. Como é que é a frase do jogador lá que você disse no último programa, Maurício? Qual frase, qual Aquele jogador? do jogador, nós somos burros, como é que é? do Vitória. Do Vitória? Ah, sim, esqueci o nome dele, mas sim, diz que jogador não sabia fazer conta, né? Que jogador era tudo burro, só sabia jogar bola. O que é um absurdo, né? Porque o futebol, Exige inteligência. isso, o sujeito pode ser um analfabeto de pai e mãe, mas ele precisa de uma inteligência para jogar futebol, entendeu? Ou seja, há diversas maneiras, né, da inteligência, de a pessoa desenvolver habilidades intelectuais, e uma delas, no campo do futebol, evidentemente, ela é totalmente diferente de uma inteligência acadêmica, mas o cara precisa de um mínimo de inteligência para jogar bola, né? Maurício, me É. permite, professor, antes da tua intervenção, Ah, apenas ok. para alimentar aqui os nossos amigos que estão nos acompanhando e participando. Nós temos o Nelson Portanova Marques Neto, que diz que o Minério merecia a Copa de 78. O Michael Souza, que citei agora há pouco, nada de confusão. O Flamengo vai voar ano que vem e concorda com o Capela, dizendo que o Diniz é o menos culpado, que a safra atual é terrível. E o Alexandre Pinheiro faz uma provocação, provavelmente deve conhecer bem o Capelari, que diz que essa seleção é tão ruim quanto o Miller do São Paulo. Inclusive, Gabriel Jesus lembra o futebol pífio do Miller. Sem comentários. Vamos Sem passar porque a galera quer espetar. Eu queria só relembrar, né, Eu só para quero quem fazer não o se... seguinte, professor, você citou o assunto segurança no jogo. Mas eu Aquela ia... confusão que aconteceu lá. Vou levantar a sua escada. Cara, aquilo ali, segundo os relatos mais fidedignos que eu pude colher das minhas fontes que estavam no Maracanã, o que aconteceu foi o seguinte: na hora do hino nacional brasileiro, parte do povo brasileiro que se encontrava naquele local cometeu a deselegância, e eu acho mais o desrespeito, de vaiar o hino argentino. Os caras ficaram feridos. O hino. Hino Os argentino caras ficaram. Hino. Ficaram. Entrou aquela confusão. Não é uma questão de misturar torcidas. Evidentemente que seria mais seguro separá-las. Mas a separação, não sendo um jogo de Copa do Mundo, que isso não aconteceria, não sei porquê, não aconteceu em nenhum jogo no Brasil de Copa do Mundo, e nós tivemos alguns clássicos interessantes. Simplesmente, na minha concepção, significa que nós estamos realmente aquilo que nós já falamos em vários outros programas, uma sociedade falida, em que se tu, eu acho que foi desrespeitoso, deselegante, estás ofendendo o país quando você está vaiando, enquanto a execução do hino. Mas não precisava chegar aquelas vias de fato. E os caras se provocam, os caras... Então, eu acho que não cabe responsabilizar a CBF, porque eles conviveram naquele espaço, pelo menos, no mínimo, por 2 horas antes do jogo começar. Aí, eles começam o jogo, tem o componente aditivo alcoólico, as pessoas bebendo seus chopes ali, brincando, tal, e aí vem a vaia ao hino,
E aí nós estamos falando de um jogo pós-Copa do Mundo, pós a Argentina ser a campeã do mundo, a Argentina líder do grupo, o Brasil fazendo uma participação pífia. Então, esses elementos é que levaram talvez a isso. Agora, o que eu ouvi na imprensa, a CBF foi culpada, a polícia não separou, eu acho que é um pouco de transferência de responsabilidade e tirar a culpabilidade do povo que estava ali. Minha opinião. Vai, professor, volta com o Eu senhor. vou falar do gramado, porque eu acho que até isso aí enfim, é complicado, né? Porque aí Tu vai envolve um ignorar o documento. meu comentário, é isso? Não, então tá, então eu Obrigado. vou, para não tomar muito tempo, né? Mas houve um documento que foi dado um tal de alerta vermelho, teve a questão da torcida do Boca Juniors com a do Fluminense. O negócio estava como uma faísca. Claro que as pessoas que se manifestaram de maneira deselegante, como tu falou, têm culpa total. Porém, o ser humano, infelizmente, ele é assim, né? Ele se comporta, principalmente em grupo, em horda, de maneira selvagem, né? E aconteceu o que aconteceu, é uma pena, mas eu acho que a CBF ela tem uma participação culposa aí, porque as eliminatórias, tudo bem, são geridas de cima pela FIFA, mas a CBF empurrou para o Maracanã, que empurrou para a polícia, que empurrou para a CBF, e não vamos nós aqui perder muito tempo, né, com a parte burocrática, mas vamos lamentar Ninguém vai mais ser uma vez. preso, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser responsabilizado, vai seguir Provavelmente a não. mesma merda e vai acontecer de novo. Infelizmente, o problema é legislativo, não Não, é não, nem mas não. executivo. Vamos falar de Vai futebol, longe, presidente, não pode ser? adianta. Não cabe Vamos a falar de nós futebol. aqui ficar determinando. Só para fechar, para falar de futebol, finalmente, só para lembrar que o famoso jogo da Anvisa no Itaquerão, todo mundo sabia. Os jogadores da Argentina não entraram, não tiveram a aprovação, não sei o quê, para estar no Brasil, para jogar aquele jogo no meio da pandemia. A CBF vai ter jogo. Todo mundo no Itaquerão, barará, barará. Tá, mas olha só, mudando de assunto Não, mas nem comecei, presidente. Não, eu quero mudar de Futebol? assunto. Professor e Capelari, falando de futebol, como você quer falar? Eu O quero. Brasil mereceu a derrota? Eu acho que não. E aí vai a bola para vocês. Então, não Capelari, mereceu. depois eu. Só deixa eu concluir. Eu queria dizer o seguinte, né? Eu já tinha comentado nos outros programas. Eu não acho que técnicos de futebol sejam exatamente os responsáveis pela vitória ou pela derrota. Foi dito aí, citado o exemplo do Royal, mas não é só ele, né? Existem 18, 20 jogadores. Então, a questão do Fernando Diniz, eu vejo como, digamos assim, um certo problema. Não quero nem falar da tal continuidade, se veio ou não veio o Ancelotti, mas eu queria dizer o seguinte: ele não conseguiu entender o que ele está fazendo ali. Ele tem total poder de convocar quem ele quiser. Não Tudo tem. bem? Não tem, mano. Porra, nós já falamos no outro programa, não tem. Ele não pode convocar quem ele quer, porra. Tem interesse, a gente sabe disso, porra. Pior ainda, tá? Então Então tem fica que pior sair. ainda o bolo CBF. Continuando. Tudo bem, as contusões acontecem, então não cabe muita observação. Mas, quando tu consegues um grupo, com ou sem Royal, com ou sem João Pedro, com ou sem Gabriel Magalhães, João com Pedro, ou pelo sem amor de Deus, né, professor? Ô, Tesourinha, segura. Não, mas é Com sério, ou João sem Pedro Carlos Augusto, com ou sem Carlos Augusto, tu és o responsável. Aí tu vais montar um esquema em que tu tem que ter o tato, o feeling. Ele já não é o treinador novato. Tem mais de 10 anos de carreira. Certo? Então, se ele sente, primeiro jogo foi tudo bom. Quem era grande adversário? A Bolívia, em Belém do Pará. Beleza? Tranquilo. 5-1, né? O segundo jogo do Brasil foi no Peru, em Lima. O joguinho mequetrefe, vencido por 1-0 numa jogada clássica, que o Neymar ele bate escanteio muito bem, mas uma das coisas que ele faz muito bem no futebol, ele bateu escanteio, gol de cabeça, Brasil 1-0 no Peru. Bolívia e Peru, acho que vão brigar para ser o último e o penúltimo das eliminatórias.
tá? E aí veio a segunda rodada, onde o Brasil empata com a Venezuela, em Cuiabá. O gol não foi de cabeça, mas vocês vão lembrar. O menino da Venezuela faz um voleio lindo. E aí vem o jogo de Montevidéu, onde ele consegue, no final do jogo, até usar alguns elogios, né? O Brasil tomou o primeiro gol de cabeça ali. O primeiro gol do Uruguai foi de cabeça. O segundo foi no cruzamento, o cara dá uma chapada. Primeiro gol de cabeça, ok. Vamos estudar. Veio o jogo da Colômbia depois. Para mim. Contra o Uruguai não foram 2 gols de cabeça também? Não, o segundo do Uruguai não foi. Foi o cara dar uma chapada de perna direita, se não me engano. E aí, É verdade. o segundo o jogo da Colômbia, o Brasil inicia o jogo parecendo que tudo ia dar certo. Os primeiros 10 minutos foram impressionantes. Exato, exato. E aí foi absurdo. Quer dizer, as mexidas do seu Fernando Diniz completamente fora da lógica. Eu treinei o PP na lateral. Isso é inconcebível. Também, por mais que eu defenda o Diniz, isso é inconcebível. Agora, professor, vou passar a palavra para o Maurício, tadinho, tá ali Já parado. vou passar, tô no jogo da Colômbia. Calma. Vai passar todos os jogos para depois passar a palavra para ele? Claro, tudo Aí, passará. Boa, Maurício. boa. E aí, claro, esse jogo da Colômbia foi uma vergonha. Óbvio que o Brasil contra a Argentina fez um jogo digno, né? Inclusive com mais chances de gol. 2 contra 1, né? O Martinelli perdeu as 2, né? Inclusive a segunda, para mim, era um gol feito no segundo tempo, né? A bola sobra na entrada. Se eu tivesse, eu metia. Sim, Titeri que seria o gol. Capelari, que era o centroavante desengonçado, faria gol. Mas não, o seu Martinelli conseguiu meio que chutar em cima do goleiro Dibu. E aí, 2 gols de cabeça contra a Colômbia, e aí mais um gol de cabeça. O que o seu Fernando Diniz faz no treino? Só aquele bobinho irritante que fica de lá para cá no gramado? Não é possível. A seleção brasileira ficou vulnerável. 4 jogos, um atrás do outro. Uns mais, uns menos. Então, isso é culpa de quem? Claro que o Royal tem culpa, claro que a zaga tem culpa, mas é culpa do treinador. Maurício, a seleção brasileira, a seleção Maurício, vou encaminhar uma pergunta para ti. Ele falou de laterais. Eu não achei o Carlos Augusto tão fraco assim, muito pelo contrário. Gostei do futebol dele e você. E além do resto, fique à vontade. O Carlos Augusto, inclusive, foi dito que ele tem o mesmo empresário que o Fernando Diniz, aí já começa também. A fofoca do Porta Nova, né? Fofoca do Porta Nova. Uma certa maldade, mas enfim, esse jogo, propriamente dito aí contra a Argentina, de fato foi um jogo não muito bom, não foi um jogo dos melhores, foi um jogo até meio, né, tirando a questão da rivalidade, foi um jogo chato de ver. Foi uma bola no gol da seleção brasileira. Eu não me lembro de outra oportunidade do time argentino com alguma. Né? Eu disse. E o Brasil também não produziu muito. Teve essa chance aí Duas do Martinelli. Não, do Martinelli. Pô, o cara perdeu o gol na cara. Mas, enfim, o que o Brasil tem produzido. E esse período, essa data FIFA, ou essas últimas 2 datas FIFA, elas nos reservaram aí a tabela mais difícil, que é Colômbia, Argentina e Uruguai. 3 derrotas atrás dessas 3 seleções, até é aceitável que num momento de turbulência, num momento de ajustes, de alteração de rota da seleção brasileira, é possível que o Brasil, na instabilidade, fique atrás dessas 3 seleções. Mas das demais não dá, né? O Brasil hoje está em 5º, 6º, atrás do Equador, atrás da Venezuela. Não são seleções, em hipótese alguma, que o Brasil possa ficar atrás. Embora a próxima rodada das eliminatórias parece que é só em setembro do ano que vem, né? Ano que vem nós teremos 2 amistosos contra times europeus, seleções europeias, na verdade, que na verdade são os 2 últimos, provavelmente,
compromissos que o Brasil será comandado pelo Diniz. Se o Real Madrid não for para a final da Champions, o Ancelotti já assume antes. E se ele for para a Champions, não, vai por mim. E o filho do Ancelotti assume a seleção brasileira para a Copa América. Porra, O filho do Tite está filho do falando também, Ancelotti. porra. É o terceiro interino seguido. Palmas. Palmas pro Edinaldo. Que 3 isso? interinos um atrás do outro. Cara, que descaso. Não é interino, não é interino. Ele já vem fazer o trabalho do pai. Ele é assessor, que agora é Ele é o moda. auxiliar técnico. Que Auxiliar vergonha, técnico, cara. agora é moda. Todo Não, pai lamentável. bota o filho para ser auxiliar técnico. O treinador do teu time tem o filho como treinador, como Foda-se, auxiliar. chato. Eu Bota queria. outro. Só um segundo. Eu queria até relembrar, vocês vão. Quando sai o gol do Otamendi, a câmera, obviamente, né, o corte. O cara subiu lá no 8º andar, hein? Puta que Dá uma, pariu. dá uma segurada que eu preciso narrar, para quem não lembra ou não viu, né? Aí sai o gol, coisa e tal, a câmera vai nos jogadores da Argentina e tem o corte pro Fernando Diniz. E ele fecha o olho, ele faz, né? Ele tá sem óculos, ele não usa. Ele faz, baixa a cabeça com o olho fechado, pensando assim: porra, outro gol de cabeça! Vocês querem me foder? Só pode ter sido isso que ele pensou. Porque, assim, a pressão no cara é forte, né? Pitoniza, ele pensou isso, Maurício. Não, Pensou mesmo? tô imaginando, né? O Diniz, Porque o Diniz tu sente a dor do cara ali falando, porra, que naba, cara, vocês não conseguem marcar uma bola aérea. Aí é difícil. Eu acho que ali, naquele momento, não só a questão do jogo, né, mas o peso todo que está em cima do Diniz por essa fase da seleção. Exato. Então, e o Diniz é um cara muito vibrante no seu comportamento, isso nos clubes e também na seleção. Isso rende boas fotos, inclusive, né? Eu vejo, eu acho que... eu vejo que esse período de transição que o Diniz herdou não existe, tá? Porque não está havendo transição. Meia dúzia de convocados diferentes e tal, mas a basezinha é o goleiro que faz a barba lá, o goleiro que chuta com a perna esquerda e mais um que ele escolhe. Os laterais, uma vergonha. Assim, ó, a Emerson Royal, meu filho que fala até, pai, ele faz umas boas partidas no Tottenham, que fique lá. Para a seleção não serve. Não serve. Estou até tendendo a concordar que Rod Bala merece uma convocação. O Carlos Augusto, ele é reserva na Inter de Milão, tá? É reserva, mas é bom jogador. Ele joga só os jogos da Champions, só para acrescentar. Sim, eu acho assim, limitado. Tá? O miolo de zaga do Brasil é uma vergonha tomar gol de cabeça com... Se bem que a gente tem Marquinhos Anão, né, embora suba bastante, mas é baixo. E ontem jogou o Gabriel Magalhães, se machucou, saiu, né, que era o cara que deveria estar lá. Entrou o Nino. Mas tu vai botar Nino, que é um bom jogador. Ainda o Criciúma tem boa parcela de percentual econômico sobre esse jogador. Vai ganhar um bom dinheiro ainda. E Marquinhos, que nunca jogaram junto, cara. Cara, desculpa. Zaga não se monta como se fosse num puteiro pegar uma guria para transar. Não. Você tem que ter um relacionamento mais longo. Você tem que ter marido e mulher, conhecer a movimentação. Não é uma coisa assim, sazonal. Entendeu? Ô, presidente, o que o jogadorzinho do Brighton tá fazendo na seleção? Esse moleque, para mim, é fraco. Aí João Pedro é fraco. Fraco. E ele não pode entrar no jogo antes do Endrick. Não pode. Não que o Endrick já seja o craque formado, perfeito, melhor. Não, mas é melhor que ele. Então, essa escolha do Diniz, eu concordo contigo, errada. Lamentável, né? E o Brighton, ano passado, fez uma excelente campanha na Premier League,
Esse ano começou bem, deu uma decaída, está fora da zona de classificação para as competições europeias, mas faz um bom time, um time patrocinado pela American Express. Se quiser nos ajudar, vem junto. Por sinal, Maurício, quero comentar contigo. Nós estamos chegando perto dos 10 mil inscritos, cara. Falta pouco. Então, você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir depois da sequência do ao vivo, convida alguém para seguir a gente, cara. Segue a gente se não está seguindo. Se inscrever no canal, é importante. O canal, além desse programa ao vivo aqui, para o ano de 2024, teremos novidades, né? Temos ideias aí de mais programas, de diversificar um pouco mais aí o nosso conteúdo. E com certeza no ano que vem estaremos já com mais de 10 mil inscritos. Para nós é uma semana honra, que vem, né, Maurício? Semana que vem, 10 mil. Claro, para nós é uma honra. Nosso projeto é um projeto raçudo, projeto local, feito aí com muito esforço, né? E eu considero que esses 10 mil inscritos aí são para nós uma forma de reconhecimento, e toda vez que a gente vem fazer um programa aqui ou vai gravar no estúdio, a gente tem que honrar essa audiência que a gente tem, que é cada vez maior, e, enfim, isso ajuda a fazer o programa ser também cada vez melhor. Maurício, tu que é um cara crítico e já tivesse a oportunidade de ter Fernando Diniz como treinador do teu clube do coração, essa escolha de 2 jogadores sem tantas características de marcação para fazer a frente de área, que no caso do Brasil foi André e Bruno Guimarães, e soltar um quarteto mais ofensivo, não esvazia o meio-campo por demais, e o Brasil falta, como diria aquele manezinho Tanso, o elo de ligação? Fica um time desequilibrado. O Diniz já fez isso em inúmeras oportunidades com o São Paulo. Vocês lembram que no campeonato de 2020, né, foi isso que o São Paulo disparou à frente, depois foi perdendo, tomou uma sapatada de 5-1 do Internacional, uma vergonha, um dos maiores vexames da história do time, e o Diniz entrou totalmente desconectado da realidade do São Paulo naquele momento. O time já vinha numa decrescente e naquele jogo acaba perdendo a liderança para o Internacional, e depois dali foi ladeira abaixo. Eu nem lembro em que posição o São Paulo terminou, mas acho que quinto, sexto, enfim, não interessa, né? Foi um vexame. Tu vê que não precisa ir tão longe, mas é válido a citação lá de São Paulo. O jogo contra a Colômbia foram 23 chances de gol da Colômbia. Eu quero saber o que ele fica fazendo ali, parado ali. Será que ele não consegue ler o jogo direito? Assim, ó, tudo bem. Parabéns pela Libertadores, né? Tem muito mérito. Mas como é que tu estás ali? Será que dá um transe no cara? E porque assim, ó, eu escutando a mídia ali, a imprensa de televisão, canais de repercussão, redes sociais, eles citaram que ele tem uma certa dificuldade e citaram o termo interessante, chamado soberba da derrota. Porque ele vai depois do microfone... Usado bastante pelo Arnaldo Ribeiro. Então, assim, ele tem uma dificuldade de entender a leitura de jogo e admitir coisas que a gente vê. Poxa... Tem um caso clássico. Caso clássico de um jogo São Paulo e LDU na altitude de Quito, que o São Paulo toma... Como é que foi a marcha do placar? Toma 3-0 no primeiro tempo e volta para o segundo tempo, e o placar final termina 4-2 para a LDU. E na entrevista ele diz, mas nós ganhamos o segundo tempo. Essa. Nós ganhamos por 2-1 no segundo tempo. Isso virou moda, não? Depois não só ele, vários outros treinadores. Não, assim, mas deixa uma coisa para vocês, tá? Vocês sabem que eu admiro o Fernando Diniz. Acho que ele deveria largar o Fluminense e treinar o Figueirense. Mas, diante dessa impossibilidade, eu vejo que
também uma frase que é o cara que faz alguma coisa diferente, cara. Quer fazer diferente, É contrata diferente o jeito dele o querer treinar. trapezista do circo e faz Corta, ele fazer corta, pirueta na tesourinha, trave. falando. Porra! Tô falando, tesoura, vou cortar teu áudio. Boa. Entendeu? Não Tá esquece bom. que ativaram o mudo aqui, ó. Pronto, tá aí sem som. Olha só, agora eu vou falar. Cara, é o único cara que faz coisa diferente. Se tu olhar os outros 19 treinadores da nossa Série A, é o mesmo joguinho. Dois, de vez em quando, três zagueiros, dois, um lateral que sobe mais que o outro, dois cabeças de área, dois homens aqui, tal, sobe. Calma, joga para não perder. Tá desligado. Agora vou falar eu. Ativa o som se quiser falar. Agora, na Série B, a mesma coisa. Ninguém faz o que ele faz, ninguém se esforça para tentar mudar como ele faz. Só um pouquinho. Ele é um corajoso. Mas Só que a gente, do corajoso, comete erros, professor. presidente, com relação a mudar, não mudar, isso vai muito de acordo com a situação. Não adianta tu mudar algo que não vai dar certo. Assim, ó, então tu Vocês tem que saber querem ler. chegar a alguma Tentou, conclusão? ok, tem mérito, vamos tentar. A minha conclusão é que ele tem que continuar até a hora que o Ancelotti assumir, pô. Acabou, não tem outro lugar. Não, acho até que isso deve acontecer, porque que vão substituí-lo por quem? Ah, boa pergunta. São fracos os técnicos brasileiros. Não, Só tem um cara para agora, assumir a seleção no lugar dele. Mas então, assumiria e ficaria no ele lugar vai dele. ficar até chegar esse italiano aí. Mas eu acho o seguinte, a minha posição eu coloquei no começo do programa, só rapidamente para concluir, eu acho que o Diniz da seleção é uma coisa, do Fluminense é outra, difícil de comparar, inclusive, entre eles, ainda que exista aí uma ideia do Fernando Diniz de aplicar mais ou menos o que ele coloca no Fluminense da seleção, não está dando certo, não está dando resultado, e o resultado é importante também, né? Não é só... Eu tenho uma pergunta aqui no chat. O presidente, a pergunta é para mim, em que o Ancelotti pode ser diferente dos outros? Talvez taticamente não é diferente do que a gente vê por aí, mas eu acho que a figura do Ancelotti, que é um cara que ganhou muito, talvez seja um dos treinadores mais vencedores do mundo e que não ganhou hoje, talvez, 2 títulos dos mais importantes do mundo, porque ele não ganhou o quê? A Copa do Mundo. E o Campeonato Catarinense. Não. E a Libertadores, entendeu? Que são 2 Copas importantes, 2 títulos importantes. Como é que ele nunca disputou Libertadores? Exatamente, mas porque não pode disputar. Mas o que eu estou falando é um cara que vem com bagagem, um cara que trata. Cala a boca aí, ó. É um cara que trata com atletas de nível alto que ganham muito dinheiro, que já ganharam muito na vida e que faz os caras jogar. Você vê hoje ele bota o Real Madrid para jogar e ele coloca ou Toni Kroos ou Modric para jogar. Não coloca os dois juntos. Ele barra um cara que já foi o melhor do mundo há 2 anos. Ele barra um cara que talvez seja o cérebro da seleção alemã. Foi. No time dele. Foi. Mas ainda é um baita do jogador. Mas não joga junto. Ninguém enxerga isso. Ele tem culhão para botar o cara no banco. Então, o cara que chega aqui e tem respeito e é respeitado pelos caras que ele vai comandar, entendeu? Então, eu vejo essa figura do Ancelotti muito mais do que tática ou tecnicamente, mas principalmente aquilo que ele precisa. Ele tem estofo para dizer para o cara da imprensa tal coisa, para dizer para o jogador de tal coisa, e outra situação, ele não vem com um contratinho e não deu certo e vai embora. Os caras têm que ter muita responsabilidade para mandar ele embora. Então, eu acho que ele vai ter aquilo que nenhum outro treinador brasileiro teve. E vou dizer o que é. Liberdade de escolha. Aquilo roxo é o teu candidato lá do Nordeste que falou aquela vez. Eu queria lembrar a toda a nossa audiência, o presidente garantiu que o Ancelotti vai vir. E o presidente também garantiu que o Corinthians ia ser rebaixado. Então, o Vasco não ia cair. E o Vasco não vai cair. E Vasco? Não falei Vasco.
Mas eu falei. Então, assim, vamos esperar. Eu acho que o Posso. Corinthians talvez não Pode. caia mesmo. Botafogo e Fortaleza, 1-1. 2-1 Aqui. agora para o Fortaleza. Opa, Olha, bom resultado, hein? Palmeiras vai ganhar de novo, Crefisa. Palmeiras, Crefisa. E o Tá Grêmio, como é bem. que tá hoje? Joga hoje? O Grêmio joga pelo G4, joga com o Atlético Mineiro domingo, Em Mineiro ou Posso, em Porto Alegre? em Belo Horizonte. posso Capelari, rapidamente. Capelari vai fazer o encerramento aí? Não, Não. antes o presidente encerra, mas antes disso eu queria dar aqui os resultados o velho futebol e Boa! comendo a O último bola, programa. né, nós fizemos em relação ao último programa do melhor artilheiro. Então vamos lá, vou falar cada time aí, vocês vão lembrando. O Atlético Mineiro, foram mais de 4.000 votos em toda a pesquisa, uma audiência Opa, legal, bacana, espetáculo. velho futebol e comendo a bola. No Atlético Mineiro, o Reinaldo teve 88% dos votos. Era esperado, era esperado. O Éder, 6, o Marques, 3 e o Hulk, 3. Ô, Capelari, eu acho que isso fala só o vencedor de cada clube, senão vai ficar muito longo, né? Beleza? Tudo Perfeito. passará. Túlio, no Botafogo, ganhou com 86%. No Acertei. caso do Corinthians, foi mais acirrado. Marcelinho Carioca, 45%. Sócrates, 27%. Viola também foi bem, 24%. Equilibrado. No Cruzeiro, Ronaldo, 62%. Paulinho McLaren, 17%. Vou falar os dois primeiros. Mas é uma boa votação para o Paulinho McLaren, hein? No Flamengo, Zico, 85%. Nunes, 7%. E Adriano Imperador, 7%. Dois primeiros. No Fluminense, mais disputado aqui, o Washington, 35%. Ézio e Rivelino empatados com 29%. Para variar, eu estou sempre bem na foto. No Grêmio, Jardel, 66%. Baltazar, 18%. No Internacional, Fernandão, 53%. Dadá Maravilha, 29%. Lembrança do Lamas, uma da maravilha, hein? No Palmeiras, Evair, 79%. César Maluco, 16%. No Santos, Serginho Chulapa, 57%. Neymar, 35%, ou seja... O Pelé não Neymar precisa nem ser Júnior. votado, né? Não, o Neymar Pelé não Júnior. foi colocado. No São Paulo, Careca, 61%. Serginho Chulapa, 19%. Serginho nos dois, hein? Bem votado, hein? No Santos ele ganhou, no São Paulo ele ficou em segundo. No Vasco, Roberto Dinamite, 75%, Romário, 20%. No Avaí, Marquinhos, 42%, Adilson Heleno, 31%. Muito equilibrado, hein? No Criciúma, Jairo Lenze, disparado com 70%, Soares, 17%. No Figueirense, tem palpite aí, não? Paulinho McLaren ganhou. Paulinho McLaren, 49% e Albeneir, 23%. Olha, é Surpreendeu. surpreendente essa votação, hein? E para encerrar, no Joinville, o Nardella, 45%, seguido pelo Marcos Paulo, lembrado aí pelo professor, com 20%. Foi muito legal essa nossa parceria com o Velho Futebol. Nardella, que foi homenageado na data de anteontem, ou ontem, agora não me recordo, hoje é dia 23, 21 ou 22, na Assembleia Legislativa, com uma medalha em homenagem aos seus trabalhos prestados aí lá em Joinville. É um cara que a gente pode um dia bater um papo aí, trazer para convidar, nesse modelo que a gente tem aí online, que é um modelo diferenciado. Nós podemos começar a trazer também entrevistas e bate-papo com pessoas que estão fora do nosso estado e fora do nosso país, né? Que a gente tem vários convidados que podem participar aí. Esse é um modelo interessante, até porque nós estamos fora do eixo, né? Rio-São Paulo, onde as coisas realmente acontecem, mas somos um programa com características locais, com amplitude nacional e principalmente com conhecimentos internacionais. Né, professor? Salários para os apresentadores também. Eu recebo em euro, porque eu tenho que estudar ligas da Estônia, Finlândia e Polônia.
Eu queria, Cheio de assim, cara ó, interessado aí entre eu os acabei de nossos receber uma telespectadores. mensagem no celular aqui do Joelzinho, nosso diretor lá da Star, né, que renovou conosco para mais um período aí. Agradecer ao Joel por essa parceria, por essa continuidade no projeto. Dizer para os nossos assistentes, as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem nos colaborar conosco, nós temos aí a categoria de membros. Os nossos programas que são gravados, eles são disponibilizados para os membros com um dia de antecedência. Então, sempre na noite de quarta-feira, os programas para os membros estão Disponíveis. disponíveis. Agradecer a participação da nossa assistência, que é o Juliano Lucas. O Juliano Lucas, grande, do Rio de Juliano Lucas, ele Janeiro. faz um programa excelente, principalmente para quem está fora da região sul. Pô, legal, né? Legal que a gente possa levar as coisas da nossa área, da nossa região, da nossa província para fora dos nossos quadrantes, das nossas fronteiras, né? Dizer que quem se inscreve lá no nosso canal como membro, além de receber um dia de antecedência as nossas mídias, também recebe, ao final de 12 meses, um boné, que pode ser branco ou preto, com o nosso logo, é só uma escolha individual, fica à disposição, é só se inscrever. Quero dizer o seguinte, que hoje o nosso programa também tem um deadline, um espetáculo, essas coisas em inglês, assim, que me lembra o Miguelzinho falando com a gente, saudade do Miguelzinho, né? Um pouco mais cedo, aí, de 45, 50 minutos, mas é um programa que eu acho e acredito, professor, que é um pouco reticente ao modelo. Já eu e o Maurício temos um pouco mais de cabeça aberta para esse modelo, né, Maurício? Que eu acho que está legal, é um bate-papo legal, tem que entrar na grade, numa data diferenciada de quinta-feira. Não precisa nem ter 45 minutos, a gente pode comentar, conversar, falar sobre rodada, sobre o que está acontecendo, já que a gente tem o nosso programa atemporal nas quintas-feiras, e o nosso programa pode ser temporal nas segundas ou terças, como vocês decidirem. E agradecer a audiência, que foi boa, tá? Nós tivemos umas boas visualizações, melhor até, inclusive, que alguns programas que a gente lança de forma gravada. Foi legal, está sendo legal. E passa a palavra aí ao Maurício, ao professor, primeiro ao com a cabeça maior, que é o professor, para fazer a sua despedida. Cabeça maior, o cabecinha de ouro, se não me engano, era o Capelari. Ô, pessoal, prazer, então, trocar essa ideia mais fresca sobre fatos recentes, né? E deixar um abraço a todos. Não se esqueça de dar o like aí, por favor, né? Seguir. Né? Quem não deu ainda. E estamos aí. Se cuidem. Grande abraço. Só antes do Maurício, eu preciso uma pergunta aqui que veio no chat. Falando em futebol internacional, como está a seleção da Alemanha em 2023, professor? Não temos tempo para desenvolver esse tema, né? Ou tu vai me dar o tempo? Não. É só dizer que não está legal. Não, é verdade. O técnico novo assumiu 4 partidas, menos que o Diniz. Aí tu fala do Diniz que tem 4 partidas também. Ah, te cagar. Não, mas estou sendo crítico, né? Porque deu uma de professor Pardal nessas 2 últimas. Até nem merecia ter perdido para a Turquia. Uma de Diniz, então. O placar ele é meio injusto, né? Mas tomou um Bahrein da Áustria. Enfim. Vou caçar a tua palavra. Cacei. Deixa eu encerrar aqui. Claro. Agradecer a todos que assistiram. Muito legal estar aqui dessa maneira diferente, mas acho que um programa também que acaba se transformando num programa diferente do que aquela dinâmica que a gente tem lá no estúdio. E então agradecer a você que nos acompanhou aí, que está vendo agora, num outro momento, não ao vivo, né? E, vou recomendar o livro Histórias que a Bola Esqueceu, do Zé da Silva, que também é um programa muito legal que a gente fez. Esse livro que conta a história do futebol de Criciúma. Eu estou lendo ainda, não cheguei ainda na fase da Taça Brasil, né? Mas muito bacana poder entender como se construiu o futebol catarinense, os títulos do Metropol de 61, 62, realmente uma viagem no tempo, muito legal o livro, recomendo. Um abraço
e até o próximo programa, quinta que vem, né? Quinta que vem e vamos gravar o programa na segunda-feira. Estamos aí com um convidado para falar de um tema bem legal. Provavelmente aí estamos fechando, mas é tudo certo. Vamos falar um pouquinho de inclusão das pessoas com deficiência, os PCDs, os autistas, principalmente, no mundo do esporte. Um programa muito interessante, um assunto que move muito a sociedade. Afinal de contas, hoje a gente está com o espectro autista sendo cada vez mais identificado na sociedade, e perdendo o estigma de ser uma doença e uma deficiência, e sim procurando integração. E, se tudo der certo, segunda-feira teremos um programa nesse nível e mais aqui no nosso programa também de discussão. Então, aproveitar aí para também... Debate. Debate. Para finalizar também, hoje, nesse dia de 23 de novembro, eu quero mandar um beijo e um abraço para o meu filho, né? O Rodriguinho está fazendo hoje formatura do 9º ano, está indo agora para o ensino médio, uma nova conquista na vida dele. É um guri que merece, um guri... ativa o som, que eu desliguei o teu som. Ativa o som. Ativa o teu som. Se ele não está ouvindo, tu não pode estar falando. Ele está surdo nesse momento. Fala. É que ele desligou o meu som, aí tá bom. Só para lembrar que o Rodriguinho é o comandante do TikTok do Comendo a Bola. Estamos renovando o TikTok do Comendo a Bola, ele está gerenciando lá para nós. Dá um beijo no coração. Estou saindo daqui agora do programa ao vivo, me dirigindo para o colégio para acompanhar o final da formatura dele, porque hoje eu tive que, com o coração partido, deixar ele um pouco lá, mas eu tive que honrar o nosso compromisso com os meus amigos, professor e Capelari, e com os nossos assistentes, com a nossa audiência. Vou finalizar aqui o nosso programa compartilhando a nossa vinheta e agradecendo aos nossos patrocinadores, a Star, a IBR, a Fibratur e talvez uma das mais lindas, se não uma das, com certeza, paisagens que a gente tem, que é a vista do Pontal do Galo, lá em Garopaba. Procura lá no Airbnb e nos canais de locação, que você não vai se arrepender. É uma casa de charme, são duas espetaculares, né, Maurício? Eu sou suspeito para falar, lá é bonito para caralho. Muito bonito. Beleza, pessoal? Estou compartilhando agora a nossa vinheta final e acabando o nosso programa. Um abraço, até quinta que vem, pessoal.